Nós vamos ler a partir do verso 47. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 47. O tema da nossa mensagem de hoje é abrindo mão do poder. Abrindo mão do poder. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 47. Se eu não estou enganado, capítulo 7 do livro do Filipenses. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas. Aqui eu queria fazer uma observação com você, que a tradução de espada aqui é sicar. Sicar era uma pequena espada que era facilmente escondida nas vestes, de onde nasceu um movimento revolucionário de liberdade de Israel, do seu tempo, chamado Movimento dos Sicários. Então, era uma faca que servia para esse processo revolucionário. Então, era muito comum de que uma grande multidão tivesse reunida e, de repente, alguém fosse esfaqueado e ninguém soubesse quem o esfaqueou, porque era tudo muito escondido, ok? Enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com o beijo, é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: guarda a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso, dunamis, poder, não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais do que 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e o fugiram. Vamos orar. Essa história é bonita e profunda, Senhor. E talvez não em todo o tempo da história relevantíssima para o tempo que a gente está vivendo. Nos ajuda a compreender o contexto em que esse texto foi escrito e o contexto em que a gente vive. Em nome do Cristo. Amém. Pessoa, e ela tem uma característica física interessante, porque ela era ruiva, branca, de olhos azuis, só que ela tinha cabelo crespo. E eu nunca tinha pensado em perguntar a ela de qual cor era sua mãe. E um belo dia eu descobri que existia um problema de identidade ali. Porque a gente vinha trabalhando a autoestima dessa mulher, mas ela tinha dificuldade em soltar o cabelo. Ela já tinha melhorado a respeito até da autoconfiança, do semblante,
da maquiagem, mas ela não conseguia soltar o cabelo. Até um dia que me veio ao coração perguntar a ela: sua mãe era negra? Ela disse sim. E eu percebi que não foi um sim tranquilo de se dizer. E eu digo isso porque se alguém hoje, naquele processo de autodeclaração de cor, dizer na faculdade que é negra, se espera que ela tenha pele negra. E muitas vezes se desconsidera a raiz genealógica dessa pessoa. Então, se ela tem uma mãe negra, ela é negra e ela passa por todo um processo de construção e reconstrução da sua imagem. Porque muito provavelmente ela já viveu algum tipo de preconceito relacionado ou a ela ou à mãe dela pelo fato da mãe dela ser negra. E por que eu estou falando? Porque eu cheguei para essa mulher e eu falei: você sabe quem foi Rosa Parks? Você sabe quem é Rosa Parks? Levanta a mão se você sabe. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas, 5. 5 pessoas. Olha o tamanho do auditório que nós temos. Nós temos 5 pessoas que sabem quem é Rosa Parks. Rosa Parks foi o estopim do movimento de libertação da opressão contra o racismo nos Estados Unidos na década de 50. Então, os ônibus tinham duas divisões, duas separações. Na parte da frente era reservado aos brancos e a parte de trás reservada aos negros. E nessa estrutura de ônibus, quando se ocupavam todos os assentos da frente dos brancos, os brancos poderiam, inclusive, ir para o assento dos negros. E uma mulher cansada do trabalho estava sentada no lugar reservado aos negros, quando chega um branco e diz: se levante porque eu vou sentar. E Rosa Parks, num ato de extrema coragem, diz: não, hoje eu não vou me levantar. E aquilo vira um caso de polícia. Esse ônibus é parado, a polícia é chamada, porque Rosa Parks, que inclusive foi presa, disse, sem grosseria, sem alteração da voz, ela disse: hoje eu não vou me levantar. Você talvez não conheça Rosa Parks, mas você conheça a história de Martin Luther King Jr., que era pastor batista e era pastor dessa mulher que nós estamos dando o nome hoje, que é Rosa Parks. E eles começaram um movimento que é chamado o Movimento de Desobediência Civil. Nota que eles não pegaram em armas, eles não tomaram à força. O que os negros naquele momento fizeram foi um grande boicote. O primeiro boicote dura uma semana, em que os negros resolvem não tomar o transporte público para ir a seu trabalho. E dessa semana, a empresa dos brancos não abriu mão. E aí, vira mais uma semana, e você tem histórias, relatos de negros caminhando 20 quilômetros para ir para o trabalho, se organizando com os seus próprios carros, caminhando, se organizando em caminhões. Por mais de um ano. Porque uma coisa é você resistir por uma semana. E o Martin Luther King Jr., alguns de vocês tiveram a oportunidade de ir até uma peça de teatro que nós fomos ali numa companhia de teatro, Companhia Nici. Ele foi ameaçado, ele, inclusive,
recebeu a ameaça dos seus próprios a o deixarem, porque os seus gostariam, queriam incentivá-lo a pegar em armas. E ele diz: não, nós não pegaremos em armas. Nós faremos um protesto silencioso de desobediência civil. Nós vamos marcar a nossa posição de que isso não está certo. E depois de um ano, eles conseguem evoluir na construção no Congresso. Depois de muito clamor, muita negociação, eles conseguem mudar a lei que diz respeito à questão racial nos Estados Unidos. Interessante essa história, né? Por que é interessante essa história? Em primeiro lugar, é interessante essa história porque ela é uma história dos batistas. Porque Martin Luther King Jr. é um pastor batista. E às vezes nós vamos perdendo a nossa identidade e nós nos esquecemos de quem na essência nós somos. Por isso que um momento como esse, de resgatar antigos hinos, é importante para a gente descobrir, para a gente voltar para a essência de quem nós somos. E de que a igreja, ela não deve estar envolvida em política partidária. Vocês que foram minhas ovelhas por muitos anos, alguns de vocês estão comigo há mais de 10 anos, 15 anos. Eu nunca trouxe um candidato para orar por ele, para colocar a mão sobre um deles. Nunca, nunca. E eu tenho certeza que eu nunca fiz isso. Mas a igreja, sim, ela se manifesta e ela se organiza no que diz respeito a políticas públicas. E a questão racial era uma política pública. Era uma questão de direitos civis. Mas de que forma a igreja se envolve, então, no movimento de política pública? Sempre de forma pacífica. Sempre de forma a questionar o status quo. Se você esteve aqui no domingo passado, à noite, você vai ter compreendido de que a política, sim, é uma questão de igreja, mas política partidária, não. Porque você se torna refém de um Estado. E, na verdade, a função profética da igreja é justamente denunciar o Estado, e não se aliar ao Estado. Quero repetir. A função profética da igreja é denunciar o Estado, e não se aliar ao Estado. E esse texto, ele é muito interessante. Porque ele começa dizendo que Jesus vai ser caçado com espadas e varas. E não faz muito sentido, porque Jesus estava todos os dias no templo com eles. Mas aquilo que é feito às claras, denunciaria o próprio movimento de fazer isso às claras trazia denúncia. Mas eles foram às escondidas. Por isso é muito importante também que nós cristãos evangélicos pensemos sobre aquilo que é feito às claras e aquilo que é feito às escondidas. E eu tenho muita convicção e certeza para te dizer que aquilo que é de Deus é feito às claras, não é feito às escondidas. Mas a segunda coisa, o principal texto que eu gostaria de ler com vocês é o versículo 52 e o versículo 53, que diz: guarda a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Guarda a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Engraçado que esse mesmo texto, esse mesmo termo, espada, é também citado em Efésios capítulo 6, versículo 17, sobre um outro tipo de espada, que é a espada do Espírito. Então, qual é a espada que nós devemos guardar? Tudo aquilo que nós tentamos impor,
tudo aquilo que nós obrigamos o outro a fazer. Todo tipo de manifestação de poder e controle. Vou dar alguns testemunhos pessoais aqui. Na minha época de criança, nós não ouvíamos as crianças. Quer dizer, os meus pais não ouviam. A ponto de quando eu me converti aos 14, 15 anos de idade, eu li o Evangelho de Lucas no capítulo 15, que falava sobre uma história de um certo filho que pede a parte da herança dos pais, ou do pai, e diz que vai partir para uma terra distante. Aquele texto não fez o menor sentido para mim. E eu não sei para você se esse texto faz ou não faz sentido. Porque é óbvio que naquele texto o pai é Deus. E o pai que é Deus poderia ter dito: não vou dar a parte que te cabe da herança. Até porque eu ainda não morri. Se fosse o meu pai humano, teria me dado um safanão e teria dito: quem você pensa que é, moleque? Vai para o seu quarto. O dia que você aprender a ser gente, você sai do seu quarto. Quantos de vocês teriam pais, não vou falar vocês, claro, né? Vou preservar a imagem de vocês. Mas quantos de vocês teriam pais que teriam a mesma atitude que eu imaginei o meu pai tendo? Levanta uma das mãos aí, só para eu saber. Era obediência e pronto. E naquele momento que eu li esse texto, eu falei: nossa, que pai fraco. Que pai descomprometido da educação do seu filho. E eu tenho uma sensação de que quanto mais eu vou lendo as Escrituras, peças de quebra-cabeça vão se harmonizando. Porque em todo o Antigo Testamento, o que você tem é a manifestação da lei. Então eu quero que você imagine que eu vou criar um data show na sua cabeça, tá? Um bonequinho num data show, com uma seta apontada de fora para dentro, que propõe uma mudança por meio da lei. E por meio da lei, eu quero dizer, pode, não pode, deve, não deve, sem negociação, sem ouvir a outra parte, sem acordo, é a lei. Você tem que fazer isso. Essa é a regra. E o descumprimento da regra é a punição. As pessoas que são criadas assim, elas têm um processo de desgaste psicoemocional que elas mesmas têm dificuldade de se autocompreender. Por exemplo, elas não criam autonomia. Elas não conseguem ser criativas. Eu não sabia disso, estou descobrindo muita coisa agora. Porque é sempre, essa é a regra, essa é a lei. Vai, moleque, para o seu quarto, quem que você está pensando que você é? Agora eu quero que você pense sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva de Jesus. Se você quer entender o Sermão da Montanha que acontece no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 8, você precisa compreender um outro data show que eu estou criando aqui. Então eu passei o primeiro slide do data show. O segundo slide é um bonequinho, que o Evangelho está dentro dele, e que a mudança é uma mudança de espiritualidade que nasce de dentro para fora. Nasce a partir do seu próprio coração e segue para fora. Nasce a partir da sua própria consciência e segue para fora. O nome disso não é religião. O nome disso é espiritualidade. Porque na espiritualidade nós somos convencidos pelo Espírito a nos tornarmos pessoas melhores. A lei serviu no Antigo Testamento para revelar tudo
tudo aquilo que nós fazíamos de errado. Então, a lei ela tem a sua importância porque ela revela como nós somos maus. Mas a lei, ela não pode ser cumprida por nenhum de nós. Se não fosse a graça de Jesus, nós não teríamos conseguido salvação alguma, porque nós não somos capazes de cumprir a lei. E você pode vir para essa comunidade com uma roupa muito bonitinha. E a roupa que eu falo pode ser a roupa física, mas aquela sua atitude de dar a mãozinha para sua esposa e vocês fingirem a família perfeita. Vocês podem fingir ser um cristão acima do bem e do mal, com uma aureolinha na cabeça, que fala assim: oi, meu irmão, a paz do Senhor, amém? Oh, glória a Deus, Jesus. Jesus te abençoe. E muitos de nós vivemos em ambientes assim. Somos oriundos de igrejas assim. Pessoas extremamente certinhas na igreja. Ninguém fala, por exemplo, da mulher que bate no marido, ou do marido que bate na mulher, ou dos dois se batem, mas na igreja era sempre aquela perspectiva de perfeição. Se você lê, a gente está lendo o livro do Philip Yancey, o Jesus que eu nunca conheci, mas tem um livro clássico do Philip Yancey que eu gostaria de te incentivar a ler, que se chama Maravilhosa Graça. E tem um momento, ele como repórter, ele entrevista uma prostituta, e aí diz que ele, numa entrevista para prostituta, diz assim: por que você não procura uma igreja? E a prostituta responde para ele: igreja? Ué, já me sinto mal o suficiente, o que eu vou fazer numa igreja? Porque igreja se torna este lugar do julgamento. A igreja surge nesse cenário como um lugar de apontamentos, de julgamentos, de olhar para o outro, não por meio da graça de Jesus que nos alcançou, mas por meio do julgamento. Esse pastor não deveria fazer isso, essa pessoa não deveria fazer isso, essa pessoa é uma pessoa fita errada, né? Já estou moderninho, né? Essa pessoa aí, ela é um mau caráter. E eu queria perguntar para você, quem aqui é bom caráter? Eu amo essa pergunta. Da última vez eu tive uma alma se salvou. Quem é invejoso aí? Ó, nós temos dois. A Bíblia fala que o perfeito louvor sai da boca das crianças. Porque ninguém se diz invejoso. E aí a minha pergunta é, se ninguém é invejoso, de onde nasce esse sentimento chamado inveja? Se ninguém é invejoso. Ou nós disfarçamos as coisas e a gente coloca no oculto coisas que deveriam ser reveladas para nós? Quem aqui é julgador das pessoas? Levanta a mão. Vamos ver. Ó, aí levantou mais. Sabe o que eu queria dizer para você com o maior carinho? Que a minha jornada espiritual tem me ensinado que as pessoas que mais julgam as pessoas são as pessoas que mais se auto-julgam, que têm uma autocrítica exagerada. Elas vivem inconscientemente se criticando e por isso que elas criticam as outras pessoas. Mas eu queria dizer categoricamente que esse tipo de perspectiva de vida, primeiro que ela não é bíblica, ela não é cristã, e ela atormenta a nossa alma. Ela só promove divisão, ela divide os nossos casamentos, ela divide as nossas famílias, ela divide as nossas igrejas. Todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. E aqui é bem interessante a gente pensar, gente. Porque os movimentos ideológicos, eles têm características muito parecidas com os movimentos religiosos, tá? Os movimentos, quero repetir, os movimentos ideológicos, eles têm um modus operandi muito parecido com os movimentos religiosos. Por quê?
Porque, primeiro, eu não estou falando de espiritualidade. A nível de religião, são pessoas que não conseguem dialogar, são pessoas que elas se empoderam de uma verdade e elas dizem: eu tenho uma verdade, eu tenho um conhecimento que você não tem, e impõe o seu conhecimento sobre os outros. Você já viu alguém assim? A nível político e ideológico? Independente de qual lado? Você já viu gente assim a nível religioso? Eu tive que lidar com um processo de divórcio porque a mulher não aguentava mais o marido. De que todos os dias era meme, era discussão política, arrumou briga com os filhos, arrumou briga, a filha já não conversava com ele há não sei quanto tempo. Por quê? Porque propõe uma ideia de um mundo perfeito e que para a gente chegar a esse mundo perfeito, nós vamos chegar empunhando a espada. E eu vou dizer uma coisa para vocês que deveria ser óbvio e não é óbvio para muitos de vocês. O mundo perfeito nós vamos encontrar um dia na glória, numa grande mesa, e este mundo perfeito ele há de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ali não haverá mais tristeza, nem dor, nem pranto, porque a antiga ordem já haverá ter passado. Você quer se envolver em movimento político? Não seja partidário. Seja movimento de desobediência civil, seja movimento de protesto, seja movimento profético de denúncia do Estado. Mas o que a gente tem é muito maior do que qualquer Estado. Porque o reino de Jesus não é um reino deste mundo. E aí no segundo versículo, versículo 53, eu destaco que Jesus fala assim: Pedro, você não está entendendo nada não, mano. Jesus era mano, tá? Ele era pique Zona Sul de São Paulo, tá ligado? Porque eu que estou falando aí de vez em quando eu escapo as minhas gírias aqui, entendeu? Pique Zona Sul. Jesus fala assim: Pedro, você não está entendendo. Você não acha que eu não tenho poder, a palavra aí, eu posso? É dunamis. Eu não tenho poder de falar com o meu Pai e de que fosse enviado neste exato momento 12 legiões de anjos para me proteger? Acontece que tem um propósito. E o propósito do meu reino é a frustração de muita gente que é apegada ao poder. É a frustração. Tanto que os discípulos não conseguiam compreender. Mas o Senhor é rei, mas o Senhor nasce numa manjedoura. E anda com o simples. Mas o Senhor é Messias, mas não pega em espada. O Senhor propõe libertação, mas diz que o seu reino não é deste mundo. Mas que tipo de reino é esse? Na verdade, quem criou expectativa errada foram os próprios discípulos. E quem tem criado expectativas erradas são os discípulos de Jesus de Nazaré. São eles que estão criando expectativas erradas em relação a Deus e ao reino de Deus. Por isso que é um grande problema, gente, a gente colocar na boca de Deus coisas que Deus nunca falou. O reino não é deste mundo. Sim, nós denunciamos as injustiças. Nós lutamos contra as injustiças. Mas na perspectiva de que existe a tensão entre o reino inaugurado e a plenitude do reino. O reino inaugurado é já. Jesus vem habitar no seu coração, no meu coração e vem reinar em nós. Vem reinar nos nossos sonhos, vem reinar nos nossos planos, vem reinar nos nossos projetos, vem transformar a nossa essência. Mas haverá o dia em que a plenitude do reino estará entre nós. Mas a plenitude do reino não se imporá por meio da espada. E se vocês olharem, vocês vão perceber que existem muitas igrejas que estão perdendo a sua essência, porque estão ambiciosas pelo poder. Vocês vão perceber que existem muitas comunidades evangélicas no Brasil, em que os pastores foram fascinados pelo poder desse mundo. O que Jesus diz é: nem só de pão viverá o homem,
Eu não preciso provar nada para você, diabo. Eu sei quem eu sou. Eu sou um filho em quem Deus se alegra. E eu não preciso provar quem eu sou o tempo todo. Mas a Bíblia também fala sobre o fascínio desse mundo. Sobre a gente tomar cuidado com aquilo que fascina os nossos olhos. Sobre o nosso desejo. Sobre as nossas ambições. Tenho plena consciência, vivo falando isso para vocês, de que esse tipo de discurso não enche igreja. Porque ele é um discurso de confrontação. Ao mesmo tempo, tenho muita consciência de que o dia que eu partir, eu parto em paz. Se eu discipulei 5, se eu discipulei 10, se eu discipulei 20, esses eu vou chegar diante de Deus e falar: Deus, eu errei em muitas coisas, mas eu não deixei de expor o teu evangelho e a tua palavra. Quero ir para conclusão. Sabe como a gente é capaz de abrir mão do poder em nome do amor? Que a gente é capaz de se doar como Martin Luther King Jr., como Rosa Parks e tantos outros? Se a gente confiar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está lá em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Se a gente tiver a hombridade e a grandeza de todos os dias se permitir ser transformado pela renovação da nossa mente, ser transformados pelo Espírito. Eu quero muito que você esteja comprometido com essa comunidade, Igreja Batista Nova. Mas não porque a gente enfiou uma regra e você tem que seguir a regra. Quero muito que você seja comprometido com um ministério que Deus está te dando. Seja numa célula, seja na missão, seja em cuidar dos seus pais. Qual ministério que Deus tem te dado? Mas que não seja por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. A única coisa que eu posso dizer é que quando eu vejo tudo que Deus fez na minha vida, e quem conhece um pouco da minha história sabe, que o que me move é gratidão. Se hoje eu sou alguém comprometido com vocês, se hoje eu sou alguém comprometido com o reino, se hoje eu sou alguém comprometido com a minha família, é pela gratidão que eu tenho em Cristo. Queria confessar um erro que eu cometi por muito tempo no meu ministério, que hoje eu estou tentando não cometer mais, para encerrarmos. Eu achava que eu tinha que convencer as pessoas. Ronde, pelo amor de Deus, faz o trabalho lá, cara. Tem gente precisando, tem gente morrendo sem o evangelho. Cris, faz o trabalho lá com as crianças. Tão importante, alguém precisa fazer, faz lá. Mari, faz o trabalho lá com o pessoal da favela. Mari, vem cantar, Mari, a gente está precisando de gente. Eu ficava implorando para as pessoas. E aí eu descobri que as pessoas muitas vezes vinham porque eu pedia. Mas elas não compreenderam o trabalhar do Espírito Santo nelas. Elas não entenderam o propósito delas. A pergunta que eu faço para a Mari é: por que você faz o que você faz? O que arde no seu coração? Não porque alguém mandou, não porque tem uma regra. Cris, por que você faz o que você faz? Não é porque alguém mandou. Não é porque tem uma regra. Ronde, por que você faz o que você faz? Israel, por que você faz o que... Qual que é a real intenção do seu coração? Giovanni, por que você faz o que você faz? Porque o filho que volta arrependido, ele recebe anel no dedo, pão e vinho, alegria. Meu filho estava perdido e voltou. E voltou porque por amor. A gente não pode ficar prendendo as pessoas. A gente precisa voltar a acreditar que quem nos convence, é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos convence. Então não dá para a gente continuar obrigando as pessoas. Mas que a minha vida e a vida da minha família seja uma inspiração para vocês.
Olha para mim e para a Miley porque a gente olha para Jesus, cheio de erros e acertos, mas olha para nós. Olhem para os nossos líderes. Olha para aquilo que a gente está tentando pregar. E façam motivados no amor de Jesus e não porque a gente está pedindo. Faça com que isso queime no seu coração. Venha à igreja pela motivação certa. Frequente uma célula pela motivação certa. Seja cheio do poder do Espírito Santo sobre vocês. Mesmo vocês pais, que eu tenho muita convicção e consciência de que vocês vêm à igreja por causa da educação dos seus filhos, eu digo a vocês que eles vão ter aqui 2 horas de educação cristã de boa qualidade, porque a gente tem tentado, mas eles vão ter muito mais horas expostos a outras coisas, e se vocês não resolverem encarnar o evangelho para os seus filhos, eles não serão crentes. Você está se enganando. Se você não for inspiração para o seu filho, ele vai ser alguém que frequentou a igreja por muitos anos. Mas ele não será alguém que reflete a imagem de Jesus. Amém? Não é por força, nem por violência. Não é poder. No reino de Deus, a autoridade vem do servir. A autoridade não vem do mandar. No reino de Deus, a autoridade vem de lavar os pés uns dos outros. E de permitir que as outras pessoas lavem os nossos pés. Não vem pela rigidez, pela inflexão. No reino de Deus, a mudança que a gente vê não é por causa de um monte de regra que a gente põe. Ah, você não pode tocar com calça comprida, você não pode tocar com saia, você não pode tocar de short. É você que precisa buscar em Deus o Espírito Santo e bom senso para aquilo que você vai fazer na sua vida. Ah, pastor, pode ou não pode ir no show de tal coisa? Você já falou com Deus? O que ele te falou? Eu não sou juiz para dizer o que você pode e o que você não pode. Você tem consciência cristã? Faça como Deus tocou no seu coração. E se você sentir que fez e não devia, peça perdão. Cuide do seu próprio coração. Cuide das pessoas. Vem aqui para a gente curar. Sou juiz. Senão, a gente sempre vai ser filho imaturo. A gente sempre vai precisar de alguém para legislar por nós. E o movimento de Jesus é um movimento emancipatório. Ele não é um movimento de gente imatura, que precisa ficar falando toda hora o que pode e o que não pode. Agora, acima de tudo, e para finalizar mesmo, está 34, vou terminar antes do 35. Para terminar, cuidado para não se tornar o filho mais velho da parábola, tá? Porque aí você faz e começa a achar que você é merecedor por aquilo que você faz. Que a graça de Deus seja o termômetro entre nós. Que a única coisa capaz de eu não julgar a Mari, de eu não julgar a Cris, de eu não julgar o Ronde, é saber que eu também sou alvo da graça de Deus. E se algo eu faço por causa de Jesus e por estar com a consciência de estar fazendo a coisa certa. Tá bem? Queria ter um tempo de oração com vocês, 1 minutinho que seja, mas de você pensar por que você está aqui ouvindo o que você está ouvindo. Eu sou do tempo, Senhor, que a gente apanhava muito quando era criança. E a gente obedecia os nossos pais pelo medo. E a gente se sentia culpado. Quando a gente não fazia o que era para ser feito. E algumas pessoas, assim como nós, assim como eu, foram criados em estruturas, em ambientes tóxicos. E a gente vai perpetuando essa toxicidade, esse julgamento, essa dureza de coração para as outras pessoas, Pai.
Mas quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente fica doido. O próprio Davi, ele era alguém, homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia. Ele era alguém segundo o coração do Senhor, mas ele foi escolhido como o menor da casa de Jessé. Não tinha aparência, nem força e nem formosura, Pai. E parece que desde lá o Senhor já estava ensinando que não é pela espada. Então nos ensina, Senhor, o caminho da simplicidade, de ser como uma criança, como a gente aprendeu nessa série de sermões. Em ser simples como as crianças, Pai. Em servir uns aos outros. Em abrir mão dos direitos e poder. Assim como Martin Luther King começou uma grande revolução sem pegar em uma espada, Senhor. Que a gente seja capaz, Senhor. Que a gente seja capaz de não revidar a violência com violência. Que a gente compreenda qual é a essência do Teu Evangelho. Jesus poderia ter vindo como um grande líder militar, mas não foi essa a intenção de Deus. Ele poderia ter vindo como um grande rei, mas foi o rei da manjedoura, Senhor. E a mensagem central do reino inaugurado por Jesus é: amem uns aos outros como eu vos amei. Que a gente resgate isso, Senhor. E eu falei de outras igrejas, mas cada um vai prestar conta de si. Mas que a gente faça uma autoavaliação de que tipo de convicção que nós temos tido, se a nossa ideologia tem sido maior do que o movimento de Jesus, do que o reino de Jesus inaugurado no nosso próprio coração. Se a gente é violento na educação dos nossos filhos, se a gente é violento na nossa relação com os nossos esposos e esposas, se a gente só sabe cobrar, se a gente só sabe julgar, se a gente perdeu a capacidade de dialogar, se a gente perdeu a capacidade de lavar os pés do nosso esposo e da nossa esposa, se a gente perdeu a capacidade de ser uma comunidade amorosa, resgata isso em nós, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja sobre essa comunidade de fé, que unidos somos igreja, e sobre toda a igreja de Jesus espalhada na face da terra, hoje e até aquele dia, que o Senhor há de enxugar dos olhos toda lágrima. Assim nós oramos, amém e amém. Nós vamos ter um último hino, mas eu gostaria de fazer algo que a gente faz em geral e que a gente não fez hoje. Não vá embora sem cantar o último hino com o coral, mas dê alguns abraços aí em nome de Jesus. Deseja ao seu irmão um bom domingo e hoje às 19 horas nos encontramos, tá bom? Um abração, pode ficar de pé, dê alguns abraços, mas não vá embora. Aí a gente vai cantar esse próximo hino em pé, juntos. Que Deus abençoe. Hoje